Você já teve aquela sensação de que, poxa, eu estou fazendo tudo certo, eu já olhei, já estudei, já fiz mais curso, já aprendi, estou colocando tudo que eu aprendi, mas a coisa não está andando, não está fluindo, não está dando certo. Você já teve, aposto que você já teve, já sentiu, né, isso na pele. Você já teve, chegou alguma vez na sua vida, em alguma área da sua vida que você se fez essa pergunta, né? Bom, nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso, tá? Eu sou Catarina Martins, sou taróloga, sou terapeuta, tá? E a criadora deste canal aqui, quem vos fala, tá bom? Meus amores, sejam todos muitíssimo bem-vindos a este canal hoje e sempre. Eu espero que todos estejam bem, que estejam ótimos. E vamos lá para o nosso assunto, tá? Bom, vou trazer para vocês aqui, vou contar um pouco sobre mim, que como eu já disse para vocês nesse canal, a gente vai conversar, eu vou trazer a minha experiência, tá bom? Preciso tomar água porque a minha garganta está bastante irritada. Então tá complicado. Mas vamos lá, vamos conversar. Bom, todos que me conhecem aqui há mais tempo nesse canal sabem que desde criança eu tenho um sonho, né? Eu quero ser rica, quero ter dinheiro de verdade, sabe? Como eu nunca tive ainda nessa existência. Então, eu fiz cursos nessa área, passei por alguns processos, né, espirituais, de limpeza, de desbloqueio. Eu estudei sobre educação financeira, eu estudo ainda, eu leio muitos livros sobre o assunto, eu aplico muita coisa, mas a coisa não anda, sabe? Sabe quando você fala, cara, tem alguma coisa que eu não estou vendo, tem alguma coisa que está me escapando, porque o negócio tá paradão, tem alguma coisa errada que não está certa, digamos assim. Bom, então com isso eu parei tudo e eu fui investigar algumas coisas. E relendo algumas das leituras, o livro não está aqui, está na mesa da sala. Relendo algumas leituras que eu já havia feito há algum tempo, o livro Mentes Milionárias, do Harvey. Eu parei e falei, cara, quando eu li esse livro, eu não observei isso aqui. No livro tem algumas tarefas, né, algumas coisas que ele pede pra gente ir fazendo enquanto a gente lê o livro. Mas quando a gente lê pela primeira vez, você tá na pressa, você tá com uma vontade de ter resultado que tu não presta atenção nisso. Então eu fui fazendo os exercícios, fui lendo o livro devagar e fazendo os exercícios. Até que chega uma hora onde ele fala assim, pra gente investigar direitinho, é onde a gente vai, olha para a nossa infância, para a gente lembrar, por exemplo, o que os seus pais falavam sobre dinheiro quando você era criança. Preste atenção que aqui vai entrar uma coisa bastante importante, tá? Que a gente ouve muito falar, o seu sistema de crença, o que você acredita de verdade. Sabe, não é o que você racionalmente acredita, é o que está armazenado no seu inconsciente. Aquilo que está lá, que você acredita naquilo lá. Entende? Então, quando fala-se em dinheiro, era aquela energia, era aquela vibração que eu estava emanando. Entende? Então, eu parei naquilo ali e falei, ok, vamos lá. O que eu ouvia na minha infância sobre dinheiro, não conversávamos muito sobre isso, era muito pouco, falava sobre dinheiro. E quando falavam, não falavam de uma forma positiva, né? Geralmente era brigas por causa do dinheiro,
por falta dele ou por causa do pouco que tinha e não sabia como administrar aquele pouquinho que tinha, né? A minha mãe trabalhava muito por favores, trabalhava em troca de alimentos, digamos assim. O meu pai, então, era o cara que trabalhava, às vezes, por dinheiro. Mas o meu pai não era até hoje o meu pai não é um bom administrador, digamos assim. Meu pai não sabe administrar, sabe? Ele não sabe como administrar dinheiro, administrar as finanças. Isso naquela época era bastante complicado, porque era uma família com muitas crianças. Então, assim, ter pouco dinheiro e o pouco que tinha não saber administrar, imagina a situação, né? Então, eu parei um pouco, falei, ok, o que eu ouvi? Olha, dinheiro, é mais fácil um rico passar um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, gente rico não vai para o céu. Tá, ok, bacana. As pessoas ricas são ruins, são cruéis, são más. Ok. E eu fui escrevendo esse negócio, né? Beleza. Mas quando eu fui fazendo isso, o dinheiro é a raiz de todo mal. Ok. Isso aqui também, né? E eu fui fazendo, ok. Peraí, mas tem algo mais, porque todas essas crenças, tudo isso aqui, eu já trabalhei. Existe algo que eu não estou vendo. Porque eu estava olhando as minhas questões financeiras, tentando resolver as minhas questões financeiras aqui na matéria. E a matéria, ela não existe. A matéria, na verdade, são os resultados das nossas crenças, são as nossas projeções. Resultado daquilo que nós acreditamos. Entende? Então, se você está olhando para a sua vida financeira, tentando resolver o problema aqui, você não vai resolver. A questão, né, é espiritual. A coisa, o buraco está bem mais embaixo. Você precisa entender isso. Todas as nossas questões de saúde, enquanto você está olhando com a visão materialista para isso, você não vai conseguir resolver esse problema. Você pode conseguir aplacar um pouco, mas resolver mesmo, você não vai, porque a questão é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo é energia. O dinheiro é uma energia. Então eu falei, não, mas tem algo mais, existe algo de errado no reino da Dinamarca, não pode ser só isso. Não faz sentido nenhum ser só isso. Então eu fiquei naquela e eu falei, eu não vou me levantar daqui enquanto eu não resolver isso, eu tô cansada desse negócio. Porque naquele dia tinha acontecido o seguinte, vou explicar o evento que ocorreu naquele dia para que vocês entendam por que eu cheguei nessa decisão. Naquele dia meu marido tinha recebido uma certa quantia inesperada. Era um dinheiro esperado, mas era inesperado ao mesmo tempo. Vocês entendem como que isso funciona, né? É um dinheiro que você tem, mas você não está esperando receber aquele dinheiro, né? E meu marido recebeu essa quantia. Só que quando eu vi, primeiro caiu um certo valor. Então meu marido viu e falou assim, olha, a gente pode fazer e resolver umas coisas que a gente queria resolver e tal. Eu falei, legal. Até aí, tudo bem. Porque eu já sabia o que íamos fazer com aquele dinheiro. Sabe? Aí, de repente, meu marido abriu o aplicativo até para resolver algumas questões que a gente tinha. Tava aqui uma conta de água, uma conta de luz. Eu falei assim, vamos tirar isso logo da nossa frente,
Que aí a gente já se livra, vamos pagar isso, pagar a internet, aí a gente já está, né? Nós já tiramos essas coisas da frente. Eu falei, ok, beleza. Quando ele abriu o aplicativo novamente para fazer isso, tinha caído mais um valor, que deu uma soma bacana. Só que quando eu vi aquele novo valor, me deu uma agonia, me deu uma angústia, me deu uma coisa que eu fiquei, cara, o que a gente... Tipo assim, eu estava apavorada vendo aquele dinheiro na conta do meu marido. Entende? Eu fiquei apavorada, eu entrei em pânico vendo aquele dinheiro. E o meu marido lá, né? Nossa, que legal, eu não sabia que ia cair todo o dinheiro todo e que não sei o que aquela felicidade e tal. E eu em pânico. Eu não deixei transparecer para ele de forma alguma, mas eu me dei uma crise de ansiedade. Meu marido saiu para resolver umas coisas. Eu fiquei em casa, eu entrava e saía o tempo todo. Eu estava tremendo, apavorada. Eu tremia de medo. As minhas mãos, elas estavam tremendo e por dentro aquela coisa esquisita, como se algo muito ruim tivesse para acontecer. Sabe aquela coisa, aquela premonição, aquela coisa estranha? E eu fiquei em pânico com esse negócio. Eu entrava e saía, eu comia e eu comecei a comer. E já tinha muito tempo que eu não tinha isso, sabe? E eu comecei a comer, eu tomava café, eu comia uma coisa, eu comia outra, eu comia. E parecia que eu tinha aquela necessidade de ficar o tempo todo fazendo alguma coisa que eu não podia parar. Aí passou tudo isso, essa situação, e eu nesse pânico, naquela doideira, e de repente a minha cabeça começou a criar coisas pra gente usar aquele dinheiro rápido. Sabe? A minha cabeça começou a criar coisas e foi criando coisas e criando coisas. Eu vou falar com ele para fazer isso, aqui não sei o quê. Sabe, a minha cabeça, ela não parou um minuto. Eu falei, opa, peraí, para tudo. Para tudo. Sabe quando você sai um pouco daquilo ali, se coloca como observador, o que está acontecendo aqui? O que está rolando aqui no reino da Dinamarca? Por que esses pensamentos, o que está rolando? Cara, é dinheiro, é uma coisa incrível. O que está acontecendo? E ficou aquela situação e um pouco meu marido falou, olha, eu vou ter que o carro deu alguma coisa aqui, eu vou ter que olhar e tal. Bacana. Aí eu acalmei. Ou seja, a minha euforia, a minha cabeça, o meu psicológico, a minha confusão fez com que acontecesse alguma coisa para a gente usar aquele dinheiro. Aquele dinheiro não podia ficar na nossa mão de jeito nenhum. Aí de repente eu não sei o que fazer com o dinheiro. Eu anotei isso. Eu voltei e anotei. Aí fiz almoço, arrumei as crianças, meu marido levou as crianças na escola. Eu já tinha chegado com o carro, levou as crianças na escola, meu marido veio para descansar, porque ele trabalha à noite. E eu falei, não, hoje eu preciso encontrar a resposta para esta situação. O que foi aquilo? O que aconteceu? Para tudo. Eu tenho que encontrar a resposta para isso. E peguei todos os livros que eu tinha e joguei na mesa. Falei, um de vocês tem que me dar a resposta para isso. Aí eu peguei, eu vi esse livro, Mentes Milionárias, falei, vou pegar esse aqui. Sabe, eu fui levada a pegar aquele livro. Quando eu peguei, que eu estou lendo, fichas e mais fichas e mais fichas e mais fichas, quando chega nesse exercício, aí eu falei, não, tem que ter alguma coisa a mais. Aí eu fui pôr naquelas crenças superficial, né? Aquelas coisinhas que a gente ouve, que tá no coletivo, que é blá blá blá, aquilo tudo. Falei, não, tem que existir algo mais. Tem que existir algo mais. Não é possível, não é só isso. Enquanto eu não encontrar a resposta para isso, eu não me levanto daqui.
E eu peguei e encostei o livro. Falei, eu só vou continuar a leitura quando eu encontrar a resposta para isso aqui. Coloquei o livro lá. De repente, foi boom, foi como se tivesse baixado, foi como não, um download, na hora. Eu ouvi os meus pais, eu ouvi as pessoas falando. A pessoa que tem muito dinheiro é porque ela fez um pacto, ela vendeu a sua alma para o diabo. E o que que a Catarina aprendeu sobre o diabo? Lá ainda, sobre o céu e o inferno. Essas pessoas são ruins, elas vão para o inferno. Você pode prestar atenção, a pessoa não tem nada, ela vai para fora, daí a pouco ela volta cheia de dinheiro, é porque ela fez um pacto com o diabo, ela fez um trato com o diabo, ela vendeu a própria alma. Aí eu comecei a rir desesperada, vocês não têm noção. Sabe, como se você tivesse há uma vida procurando um tesouro que não encontrava, de repente você encontra aquele baú, e eu comecei a rir, eu fui rindo compulsoriamente. A minha filha e o meu filho chegou lá na sala, encarou em mim. O que foi, mãe? E eu fui rindo, eu não conseguia falar. Eu fui rindo, eu falei, eu encontrei. E os meninos estão assim, mãe, você encontrou o quê? Eu falei, não, vocês não vão entender agora. Espera, deixa eu... Peraí, calma aí. Eu fui rindo, gente, Eu falei, cara, eu nem acredito no diabo. Que é isso, mano? Que briga. E eu comecei a rir, gente. Cara, eu nem acredito mais, nem acredito no inferno. Eu não alimento o inferno. E eu comecei a rir. Gente, foi como? Naquele momento, a ficha caiu. Naquele exato momento, eu entendi o que estava acontecendo comigo. Eu entendi o que aconteceu naquele dia para me agir daquela forma. Eu entendi que o meu desespero com aquele dinheiro foi tanto que de repente aconteceu alguma coisa que a gente teve que usar o dinheiro. A gente teve que arrumar o carro. Entende? E de repente, gente, a minha ficha, ela caiu. Eu entendi tudo. Falei, por isso que quando eu recebo qualquer quantia, antes mesmo de eu receber essas quantias, eu já estou gastando. É por isso que sempre sobra dívidas e não sobra dinheiro. E um monte de ficha foi caindo e ali eu comecei a ver todo o meu comportamento em torno do dinheiro. E comecei a ver tudo que acontecia comigo. Cara, aí fez muito sentido. Peraí, se você é uma criança... E já foi explicado para você no catecismo, na igreja. Foi explicado para você nas missas de domingo, nos cultos, nos encontros religiosos que tinha, na escola, em casa. Foi ensinado para você que existe um diabo e existe um inferno. E esse diabo e esse inferno é um lugar muito ruim. Onde as pessoas depois que morre, as pessoas ruins, as pessoas más, as pessoas que vendem as suas almas para o diabo, a troco de dinheiro, vai para lá e fica lá a eternidade sofrendo lá naquele rio de fogo, onde há tremores de terra e ranger de dente, que não sei o que tem. Quando essa criança tá com dinheiro na mão, o que ela vai fazer? Opa, quero isso não. Sai das minhas mãos, dá licença. Quero isso não. Então, você prefere ter dívida sobrando do que ter dinheiro sobrando. Por quê? Se você tem dívida sobrando, é óbvio que você nunca vai ter dinheiro. É óbvio que você nunca vai ter quantias maiores de dinheiro. Porque você tem dívidas. Compreendeu?
Vocês entendem agora por que eu digo que as questões, as suas questões, os seus problemas financeiros, você não vai resolver aqui com a sua ótica, com a sua visão materialista? Os problemas financeiros você resolve olhando de forma espiritual para a questão. E ali foi bem interessante que quando essa ficha caiu, foi como se a minha situação com o dinheiro, aquilo ali, naquele momento, aquilo tudo foi assim, cara, então é por isso. É por isso que por mais que eu tente, por mais que eu me esforce para não fazer dívidas, eu sempre tenho dívidas. Por mais que eu me esforce para ficar com o dinheiro pelo menos 1 hora na minha conta, ele não fica. Né? Por mais que eu estude, por mais que eu aprenda aqui de forma racional, eu nunca resolveria essa questão. Porque o negócio não é racional. A situação não é racional. A situação, como se diz, o buraco ele é bem mais embaixo. Então você precisa olhar para a sua vida dessa forma. Se você está passando por isso, é dessa forma que você precisa olhar para a sua vida. Sabe? Você já estudou? Já aprendeu? Já já aplicou algumas coisas na sua vida, mas não está fluindo? Ok. O que você tinha que fazer, você fez. Agora vamos investigar do outro lado essa questão? Vamos ver de onde vem esse comportamento, vamos investigar direitinho esse seu comportamento, entender como funciona essa questão. Antes disso, eu tinha descoberto uma situação de que, como a minha mãe, ela não trabalhava por dinheiro, ela trabalhava trocando por coisas, né? Não era troca por dinheiro, mas trocava por alimentos, sabe? Trocava por roupas para as filhas, entende? Então, como a minha mãe trabalhava assim, eu tinha essa crença na minha cabeça de que, poxa vida, para a mulher é mais fácil ela trabalhar, né? Trocando favores. E por muito tempo eu fiz isso. Muito tempo. Até eu entender que não, eu posso receber dinheiro pelo meu trabalho. Eu posso trocar o meu trabalho, eu posso trocar o meu conhecimento por dinheiro. Então eu ressignifiquei isso, né? Então eu fui ressignificando essas coisas. O dinheiro, ele é neutro. Quem está com ele nas mãos é que escolhe o destino para ele. O dinheiro, ele é importante. Que eu tinha essa crença também de que dinheiro nem é tão importante assim. E essa frase é uma frase típica de quem está quebrado, de quem não tem dinheiro. Dinheiro nem é tão importante assim, porque assim justifica a sua inércia, né, em resolver a questão, em resolver o seu problema financeiro, tentando diminuir a importância do dinheiro. Seria como eu dizer para você o seguinte: não, mas os braços nem é tão importante assim. As pernas são importantes, o braço não. Peraí, as pernas são importantes, onde as pernas podem fazer o trabalho dela, que é caminhar, que é correr, entende? Mas quando for para pegar algo, para abraçar, né? Aí a importância dos braços, os dois são importantes. Entende? Então, eu falei, cara, é sobre isso. E eu assistindo as palestras do professor Hélio Couto, assistindo os vídeos do professor Hélio Couto, onde ele fala, não adianta você tentar resolver o problema financeiro,
com essa visão materialista. Eu não entendia isso. Até que essa ficha caiu. Eu falei, cara, realmente é sobre isso. Você estudou, você já fez tudo, você já aprendeu um monte de coisa que você tinha que aprender sobre finanças. Ainda assim, a sua vida não anda. É hora de você sair do materialismo, sair, sabe? Não adianta você tentar resolver externamente a situação. Você sai do materialismo. Você começa a olhar com a visão espiritual, com os olhos espirituais. Começa a investigar realmente a raiz, as raízes do problema. Não adianta nada. Se uma árvore, o seu fruto não está bacana, você vai fazer o quê? Você vai cuidar o quê? Das folhas? Dos galhos? Não, a questão é a raiz. Trata a raiz daquela planta e os próximos frutos serão incríveis. Ou você vai tentar tratar aqueles frutos que já estão lá. Entende? Então não é bem assim que funciona. Você vai precisar olhar para as raízes daquela planta. As raízes daquela planta, daquela árvore, não estão boas, não tem nutriente suficiente, não está nutrindo suficientemente para que aqueles frutos sejam bons. Então você vai cuidar das raízes. A sua vida é desse jeito. A natureza, ela está sempre mostrando para nós como nós funcionamos, mas às vezes, sabe, a gente não percebe isso. É preciso que a gente entenda que a matéria, a nossa vida, os nossos resultados aqui, são apenas os frutos. São os frutos. Se os resultados não estão bacanas, se esses frutos não estão bonitos, se esses frutos não estão bem nutridos, não adianta nós ficar olhando para o fruto, tentando mudar o fruto. Nós temos que olhar na raiz. O que está lá? Qual a crença que você tem que está neste momento fazendo você ficar parada, a sua vida não ter movimentos? Quando você cuidar disso, aí sim você vai ver os seus frutos, os seus resultados, eles vão mudar. Então, meus amores, espero ter ajudado de alguma forma, espero ter trago um pontinho de luz aí para você, tá? Com esse vídeo. Gratidão e até um próximo vídeo, tá?